Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui o professor Valber Bogran. Hoje é dia 29 de março de 2023, exatamente às 11 horas e 42 minutos. Vamos ter neste vídeo de conviver com esse toque-toque aqui, que é um pessoal que está tentando tirar um reboco aqui do prédio. Foi mal colocado, mas não vamos desistir, né? Pois bem, eu vou falar neste vídeo sobre o que é a filosofia. Mais uma vez, eu vou tentar responder, na verdade, duas questões que surgiram ontem, dia 28, na sala de aula. Eu estava lecionando para uma turma de metalurgia do segundo ano, pela parte da manhã, uma excelente turma, por sinal. E estava lecionando a disciplina Filosofia 1. Embora eles sejam do segundo ano, mas eles não tiveram a disciplina no momento correto, e eu assumi essa turma. E um dos alunos me perguntou para que nós devemos, ou por que nós devemos conhecer as coisas. Para que serve o conhecimento? Foi mais ou menos assim a pergunta. E eu disse para o aluno que é para que nós possamos compreender as coisas. Sem compreender os fenômenos, sejam eles naturais ou humanos e sociais, nós não temos como agir, sentir, pensar e valorizar as coisas corretamente. É capaz que nós expressemos um sentimento de tristeza quando a situação real pede por um sentimento de alegria. É possível que a gente ache que um determinado comportamento é justo quando, de fato, ele é injusto. Então, para nós não nos equivocarmos ante a realidade e não nos tornarmos presas fáceis das pessoas que querem distorcer os fatos para nos iludir, para nos conduzir para um determinado tipo de existência, existe a filosofia. Eu até li para ele uma frase que eu coloquei no meu Zap. Eu não gosto muito dessas frases, mas eu encontrei uma frase muito interessante e coloquei no meu WhatsApp. É mais ou menos assim, ela diz que quem não se interessa, quem delega o poder de dizer o que é o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, certamente será enganado. Então, nós precisamos, de alguma maneira, adotar comportamentos filosóficos, para que nós possamos, pelo menos, diminuir a possibilidade de ser presas fáceis nas mãos das pessoas que querem, de alguma maneira, distorcer a realidade para nos conduzir a um determinado comportamento, a um determinado sentimento, a determinados tipos de pensamentos que nós possamos ter. É como, vou pegar um exemplo bem simples. Quando ocorre um crime, a prática de um evento delituoso, a ciência explica, a ciência descreve o fenômeno, a ciência diz quem praticou o ilícito, consegue chegar lá e identificar o criminoso. Mas a filosofia seria como o esclarecimento do porquê o criminoso praticou o ilícito. Não basta, a gente vê nos filmes aí, né, que não basta identificar e prender o criminoso, é preciso entender o que o levou a praticar esses crimes. E qual é a importância de nós compreendermos isso? Nós percebemos que existe uma seara de compreensão que nos dá um senso de orientação na realidade. Porque sem compreender os motivos que levaram alguém a praticar um determinado ilícito, nós não temos como estabelecer uma política pública, nós não temos como estabelecer um planejamento, se nós quisermos evitar que essas práticas se repitam numa determinada sociedade. Não dá para fazer planejamento sem que nós tenhamos a compreensão o mais verossímil possível do porquê determinadas ocorrências aconteceram
Não dá. Então, esse campo de compreensão é o campo filosófico. Veja, eu vou falar neste vídeo o objeto central. Isso ocorreu já na minha segunda aula do dia, na terceira, na verdade, que foi a primeira da tarde, com uma turma de primeiro ano de Química. Outra turma maravilhosa. A gente tem essas felicidades no Instituto, né? Apesar do Instituto ser meio avacalhado, meio problemático em vários aspectos, mas nós temos bons alunos lá. E eu estava conversando com eles, tentando explicar um pouco sobre o que é a ciência e a filosofia. E peguei uma redação de Enem, porque a redação de Enem ela já tem uma estrutura de conhecimento. A arte não é conhecimento, o mito não é conhecimento, a religião também não é conhecimento. Isso eu vou abordar um outro vídeo, não vou entrar aqui no mérito. Mas uma redação de Enem já tem uma estrutura filosófica, científica, empírica. É claro que não tem o rigor de um artigo científico ou de um tratado filosófico. Não tem bibliografia, não tem citações de maneira mais rigorosa. Mas, quando a gente escreve, a gente respeita uma certa lógica no campo do conhecimento. E existe, assim como um artigo tem uma introdução, um tratado tem uma introdução, e numa redação também existe uma introdução. Eu perguntei aos alunos o que era a introdução. Não dá para escrever uma redação, um tratado, um artigo, uma tese, se eu não sei o que é uma introdução de um trabalho científico, ou de uma simples redação. Vejam, aí está uma questão filosófica. A não compreensão do que é uma introdução inviabiliza a produção de um documento científico-filosófico, ou de uma simples redação. E os alunos responderam coisas vagas. Introduzir fazer uma chamada do assunto, apresentar o tema de uma forma preliminar. Ou seja, eles não sabiam o que era uma introdução. Veja. E aí, uma boa oportunidade para mostrar o que é, como funciona a atividade filosófica. Aí eu falei para eles, olha, eu tive apenas uns 10 minutinhos, já foi no final da aula, é até oportuno que eu esteja gravando este vídeo, que eu disse, olha, a introdução, ela não é apenas uma espécie de momento em que você vai preparar o leitor para... Não deixa de ser preparar o leitor, mas essa explicação é vaga. Ela não dá a compreensão exata do propósito, do objetivo de uma introdução. Porque uma introdução, ela existe porque o senso comum, quando ele fala de alguma coisa, ele fala de maneira desorganizada. Eu percebo muito quando eu converso com as pessoas, às vezes alguém está falando algo sobre um determinado assunto, e a pessoa fala sobre um aspecto, depois muda o aspecto, fala de uma coisa, fala de outra, mistura, aí vira uma salada argumentativa. Eu, às vezes até chama a atenção, mas não estava falando disso. Mas tem pessoas que até advertem, olha, mudando de assunto. Numa redação a gente não muda de assunto. Num trabalho científico ou filosófico a gente não muda de assunto. A gente elege um aspecto, a gente faz o recorte, a gente delimita o assunto e uma vez delimitado, a gente vai respeitar esses limites que foram previamente estabelecidos para desenvolver aquele assunto. Aí há todo um trabalho analítico, há todo um trabalho discursivo, há todo um trabalho dialético que vai gerar uma conclusão, mas que eu não vou tratar neste momento. Portanto, é preciso saber que não dá para falar sobre o todo. Qualquer pessoa que pretenda falar sobre o professor Valber, não pode chegar e dizer, o professor Valber é um sujeito que tem 1 metro e pouco, que ele tem um nariz um pouco protuberante, usa óculos, mas ele gosta de banana, mas ele faz atividade física, mas ele toma açaí quase todo dia. Não dá para falar dessa forma. Tem que pegar e eleger aspectos bem delimitados. Vou falar sobre a aparência do professor Valber. Cabelo meio grisalho, ele usa
eventualmente barba, ele tem 1,60 m e pouco de altura, ele não é gordo nem magro, tem até uma compleição física razoável para a idade que ele possui. Papapá. Veja, então é preciso informar o leitor da obra, do trabalho científico-filosófico, o leitor da redação, que nós vamos abordar aquela temática dentro de um determinado limite, previamente eleito por quem vai escrever o texto. Obviamente que o recorte é feito dentro da capacidade de quem vai redigir, porque você não vai abordar um assunto dentro de uma perspectiva que não seja do seu domínio, e a partir dali você respeita aquilo que você elegeu, aquele aspecto que você elegeu para abordar aquele assunto. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Olha, a redação do ano passado, do Enem, Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais. Existem 20 e poucos povos tradicionais, pelo menos. Desafios, existem dezenas de desafios a serem superados para valorizar os povos tradicionais. Ora, vou falar de tudo? Não. Eu não posso sair falando de um desafio, depois mudar para outro, depois falar de uma valorização, depois eu menciono um povo tradicional ou uma determinada comunidade, eu mudo para outra. Não dá. Isso, o senso comum faz isso. Ora, por exemplo, nós temos como povos tradicionais e comunidades ribeirinhos, indígenas, pescadores, extrativistas, indígenas, quilombolas, seringueiros, etc. Né? Desafios. Quais são os desafios que existem, né, em geral, que podem valorizar ou não, se forem observados, essas comunidades e esses povos? Nós temos desafios jurídicos ou legais, administrativos, políticos, econômicos, sociais, educacionais, geográficos, desafios de transporte, etc, etc, etc. Ora, portanto, se eu tenho a consciência, vejam, se eu tenho, portanto, a compreensão filosófica de que eu não posso falar de tudo. Não dá. Eu preciso eleger aspectos que estejam dentro do meu domínio teórico. O que é que eu posso fazer? Eu vou dizer, não, vou falar apenas sobre ribeirinhas e pescadores. Sob a perspectiva, eu vou escolher aqui, perspectiva jurídica, administrativa e política. Aí eu vou apenas abordar desse universo, eu vou falar sobre esse aspecto. Aí eu posso falar sobre a questão do seguro-defeso, os problemas administrativos, a corrupção que há na administração do seguro-defeso, muitas pessoas que não têm o direito a receber o seguro-defeso, que é destinado a pescadores, que no momento em que é proibido pescar, papapá. As pessoas que são cooptadas por certos políticos que querem se promover e, por esse motivo, acabam inscrevendo pessoas que não teriam o direito, porque não estão mais pescando, não estão no interior. Muitas pessoas estão até na capital estudando já, mas elas acabam mantendo um registro nos interiores, porque elas querem receber esse valor, que é o valor de aproximadamente R$1.000, R$1.000 e pouco, e elas acabam considerando isso como um adicional para custearem as suas despesas cotidianas. E aí você vai trabalhar dentro de uma perspectiva qualquer. Você pode pegar esse aspecto administrativo, você pode pegar a legislação que regula o seguro-defeso e outros direitos, e aí você vai desenvolver a sua redação dentro daquele limite que você recortou. Você não vai falar de quilombola, você vai sair chutando para todo lado. Então veja, se eu tenho essa compreensão, se eu tenho essa capacidade de entender o que é uma introdução, e a introdução determina todo o trabalho científico, filosófico e a redação, como eu mencionei, porque eu não posso, uma vez delimitado, não posso fugir desse limite, eu vou escrever uma redação de Enem com muito mais consciência. É para isso que serve a atividade filosófica. É para fazer com que nós hajamos neste mundo com consciência. Muda o nosso comportamento, o nosso sentimento, os nossos valores. É claro, vejam,
Você não acha importante compreender para agir de maneira consciente e impedir que outras pessoas nos manipulem? É isso que é a filosofia? É para isso que serve a filosofia? É isso que eu faço aqui sentado nesta cadeira, é investigar, pesquisar, porque o filósofo é um investigador, é um pesquisador, para reunir elementos que nos permitam compreender certos acontecimentos, certos fenômenos, para que nós possamos agir com consciência e, de fato, exercer aquilo que todo mundo fala, mas pouca gente, inclusive, compreende também, que é a cidadania. É isso, pense, reflita, é a filosofia.